Hoje nós queremos nos ater apenas em dois pontos, falando da origem da Bíblia e também as suas funções. Origem e as funções da Bíblia. Nós queremos aqui gastar apenas alguns minutos, depois nós ainda queremos abrir para a mutualidade, esse é o propósito, para desfrutarmos, compartilharmos aquilo que nós ganhamos da mensagem ontem e também aquilo que nós seremos encorajados nessa manhã. Então, a primeira coisa aqui, falando da origem e as funções da Bíblia, uma coisa que é muito importante nós percebermos. A Bíblia, ela é superior a todos os livros do mundo. A Bíblia é superior a todos os livros do mundo. É um livro único, porque ela tem a natureza divina. Por isso a Bíblia, ela é incomparável. Dentre tantos livros que nós temos aí hoje, disponíveis no mercado, nada se compara à Bíblia. E ele também é o livro mais lido em todo o mundo. Já foi traduzido em mais de 1000 idiomas. E essa Bíblia, irmãos, ela é tão importante para nossas vidas, que muitas pessoas têm recorrido a ela para buscar, para encontrar consolo. É um dos itens que nós podemos encontrar na Bíblia, sermos consolados. Eu particularmente, eu pude desfrutar desse item que nós encontramos na Bíblia, porque lá em 2 Coríntios, o capítulo 1, os versículos 3 e 4, só vou ler só isso aqui, que o tempo é tão curto, mas ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, eu que perdi um irmão há menos de 30 dias, eu percebi como eu fui consolado, confortado pelo Senhor. É algo indescritível. O Senhor, essa palavra, ela realmente é real. Ela é verdadeira. Então muitos vão à Bíblia para buscar, em momentos difíceis da nossa vida, serem consolados. Também, muitos vão a ela para buscar esperança. Ela nos enche de esperança. Até mesmo em Filipenses capítulo 1, versículo 1, ele fala que o Senhor ele começou uma boa obra e há de completar. Isso traz esperança para nós. A despeito de tantas coisas que o Senhor tem que fazer nas nossas vidas, nós temos uma certeza, uma esperança. O Senhor vai terminar. Ele vai concluir a obra que um dia Ele começou em cada um de nós. Isso gera esperança em cada um de nós. E também, irmãos, a palavra, dentre tantos itens que ela pode nos proporcionar, ela pode nos orientar. Eu gosto muito do Salmo 116, porque ali ele mostra, o salmista, ele fala assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Depois ele pinta um quadro negro. Caí em tribulação e tristeza. Antes dessa partezinha, ele fala: laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. O que fazer num quadro como esse? Então, invoquei o nome do Senhor.
Então ali o salmista foi orientado a que fazer. Nas nossas vidas, irmãos, momentos que nós passamos nessa vida, quando nós vamos à palavra, o Senhor sempre vai também nos orientar. Então, tudo isso são apenas alguns benefícios, que a palavra de Deus, que a Bíblia, ela pode proporcionar para nós em tempos de aflição e de incertezas. Então, na verdade, irmãos, a Bíblia, ela transcende a eras, povos, línguas, classes sociais e culturas. Ela é superior a tudo que existe hoje na Terra. Então, por isso é que ela transcende todas as coisas. E o primeiro item que nós queremos aqui apresentar é: qual é a origem da Bíblia? Quem escreveu a palavra? Quem escreveu a Bíblia? Por que foi deixada para nós? Quais são os benefícios que ela traz? Porque geralmente quando nós escolhemos um livro para ler, as primeiras coisas que nós olhamos é quem é o autor e qual é o benefício que esse livro pode trazer para nós. Então a Bíblia, ela tem um autor. E ela mostra também quais são os seus benefícios. Primeiramente, ela foi soprada por Deus. E aqui, em 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 16, ele fala assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então aqui essa palavra soprada, inspirada, ou melhor, essa palavra inspirada, ela no grego, ela tem um significado, theopneustos, no grego. Theos, de Deus, e o verbo penel significa soprar. É um vento, é algo que sai da boca de Deus, é algo que vem da boca dele. Então, por isso que ele diz que a origem da Bíblia, a primeira coisa importante é que ela vem da boca de Deus, desse sopro. Quando Deus abre a boca, Ele então sopra, Ele fala a sua palavra para cada um de nós. E é interessante, irmãos, que quando Deus fala, quando nós contatamos a Bíblia, o que Deus quer fazer é soprar o falar dele para o nosso interior. Esse é o desejo de Deus. Por isso que ele, em João capítulo 6, versículo 63, ele diz assim: Senhor Jesus, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então a palavra de Deus, irmãos, ela tem essa finalidade: soprar o Espírito para dentro do homem. Jó, certa vez ele falou, no livro de Jó, melhor, Eliú falou, na verdade, há um Espírito no homem. Então o Espírito que nós temos é o lugar onde Deus quer soprar, quer infundir a sua palavra no nosso interior. E o resultado de quando nós recebemos esse sopro é que nós iremos receber espírito e vida. Ó Senhor Jesus. Então, esse é apenas um item. O outro item aqui, também mostrando a origem da Bíblia, Deus usou homens ao longo dos anos para trazer para nós a revelação da sua palavra. Então nós temos homens usados por Deus. E é interessante, irmãos, que a Bíblia, ela levou cerca de 1.600 anos para ser concluída. É muito tempo. E o Senhor usou
cerca de 40 escritores. E esses escritores, mesmo vivendo em épocas diferentes, em lugares diferentes, com línguas diferentes, como o Velho Testamento foi usado o hebraico e o aramaico, e o Novo Testamento o grego. Então, mesmo assim, com tantas pessoas envolvidas, nós temos claro que há uma coerência em tudo aquilo que Deus deixou para nós. Isso tudo mostra que foi Deus que falou. Isso traz uma segurança para nós. Pensa, irmãos, pessoas que foram usadas cerca de 6.000 anos atrás, depois de muitos anos, aquele assunto, ele continua, aquela semente agora ela cresceu, ela gerou algo. Então a coerência é muito bonita de se ver, né? É por isso que aqui em 2 Pedro, o capítulo 2 Pedro 1:21, só deixar registrado aqui esse versículo. Ele diz assim: porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, o Espírito, ele usou diversas pessoas, preparou diversas pessoas, como hoje também continua preparando pessoas para continuar trazendo a sua palavra. O Senhor usou, irmãos, desses 40 autores, um copeiro, como Neemias, que era o copeiro do rei. Ele usou um escriba, como Esdras. Ele usou um pastor de ovelhas, como foi Moisés durante tanto tempo. Ele usou um cobrador de impostos, como Mateus. Ele usou um médico, como Lucas. Ele usou um pescador, uma pessoa simples, de um lugar muito simples. Pedro foi um pescador, era um pescador e se tornou um pescador de homens. Ele usou até mesmo alguém que tinha habilidade de remendar as redes, como João. Alguém que edificava tendas, como Paulo. Olha só, irmão, quantas pessoas de classes sociais distintas, bem diferentes, mas tudo tem todo falar de Deus tem uma coerência perfeita, maravilhosa. Ela é coerente nas palavras, nas histórias, nas figuras, como nós temos, por exemplo, uma figura que no início do nosso viver na igreja, pelo menos falando por mim, eu fiquei impressionado a figura de Adão e Eva representando Cristo e a igreja. Uma figura perfeita. Tudo que aconteceu com Adão, mais tarde aconteceu com Cristo para gerar, para produzir a sua igreja. Irmãos, é algo fantástico. A Bíblia realmente é algo que vem do trono de Deus, do próprio Deus, né? Glórias a Deus por isso. E também, irmãos, nós podemos dizer que a Bíblia, ele é um grande legado de Deus, é um grande presente de Deus para nós. E nós devemos valorizar esse presente, lendo, ouvindo Deus falar conosco, soprar sobre nós, o seu espírito, sua vida. E diante disso, nós percebemos ao longo dos 66 livros que a Bíblia contém, o esforço de Deus para sempre deixar registrado as palavras dele, para que a outra geração pudesse também desfrutar. Eu só queria aqui deixar registrado o que aconteceu no livro de Jeremias, capítulo 36. Aconteceu algo aqui
ele fala assim no versículo... O rolo de Jeremias é lido no templo. O versículo 1 diz assim: no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Mais tarde, irmãos, aqui no versículo 23 e 24, todas essas palavras que o Senhor pediu para deixar registrada no rolo, ela foi lida perante o rei. Na época era o rei Joaquim, o rei de Judá. Ele fala assim, o versículo 22. O rei estava assentado na casa de inverno, pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou no fogo que havia no braseiro, e assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Aí depois, no versículo 27, fala assim, ó: então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Baruque escrevera, ditadas por Jeremias, dizendo: toma outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no original, que Joaquim, rei de Judá, queimou. Aí no versículo 32, tomou, pois, Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, ditado por Jeremias, todas as palavras do livro de Joaquim, rei de Judá. Das palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, queimara. E ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Então, o Senhor não permitiu que depois que o rei Joaquim queimou as palavras que ele tinha dado para o escrivão Baruque escrever por meio de Jeremias, você vê a preocupação de Deus. Ele não deixou aquilo se extinguir, se acabar. Pelo contrário, ele falou novamente e ainda acrescentou mais coisas, mais palavras. Então, Deus, irmãos, ele sempre se esforçou para manter e deixar para nós as suas palavras, para que pudéssemos então desfrutar delas. E tem vários exemplos, como o próprio livro de Deuteronômio, né? O Senhor é o refalar de Deus para o povo, os mais novos ali, que nasceram ali no deserto. Então, graças ao Senhor por essa preocupação de Deus em manter, mas isso não é tudo. Nós agora precisamos desfrutar dessas palavras que Deus então deixou para nós. Ó Senhor Jesus. E então, em relação à origem dela, é isso, ela vem de Deus, o Senhor usou homens inspirados pelo Espírito, e agora nós devemos valorizar tudo isso que o Senhor deixou para nós como um grande privilégio. É um privilégio nós termos a palavra de Deus hoje, irmãos. Lá em Amós, o Senhor fala que não vai fazer nada sem antes revelar os seus profetas. Amós 3:7. Então, olha só, por meio da palavra, por meio da Bíblia, nós podemos conhecer o que irá acontecer no futuro, em relação à igreja, em relação ao povo de Israel, em relação ao mundo, do modo geral. Então nós temos um mapa nas nossas mãos das coisas que irão acontecer. O Senhor tem essa preocupação de cuidar da sua igreja até o ponto que até mesmo isso Ele se preocupou. Amém. E agora, queremos ainda, como o tempo é muito curto, falar um pouquinho das funções da Bíblia. O primeiro, dentre tantos que tem, eu até iniciei falando algumas dessas coisas que são importantes para nós, para trazer a nós consolo.
esperança, orientação. Mas aqui, uma das funções da Bíblia, irmãos, é dar testemunho de Jesus. Aqui em João 5, nós temos desfrutado esses dias, João 5, versículo 39 e o 40. É até interessante porque o contexto aqui, ele relata algo, uma cura de um paralítico que estava há 38 anos ali enfermo. Ali fala que havia no tanque de Betesda 5 pavilhões com muitas pessoas enfermas. E os judeus estavam ali criticando, julgando o Senhor porque ele tinha curado um paralítico no sábado. E aí quando nós lemos esse versículo, esse traz uma grande luz para nós. Porque o versículo 39, o Senhor falou para esses judeus que estavam ali criticando ele, né? Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Isso aqui, irmãos, traz um esclarecimento para nós, viu? Que nós podemos contatar a palavra, a Bíblia, sem contatar o Senhor da Bíblia. Isso mostra que nós precisamos usar o nosso espírito. Nós devemos, ao ler a Bíblia, ficarmos desesperados. Senhor, fala comigo. Apareça para mim. Eu quero contatar o Senhor, eu quero ouvir o que o Senhor tem para falar para mim nesse dia. Deve ser gerado um desespero no nosso interior. Porque senão, irmãos, não vai acontecer isso aqui. Eles faziam a coisa correta, eles examinavam as Escrituras. Porém, não queriam ir ao Senhor, que a Bíblia toda testifica dele, mas eles não queriam ir ao Senhor. Há uma incoerência, né? E nós não podemos ser incoerentes. Nós não podemos ir à Bíblia de maneira tradicional, religiosa. Por isso que nós devemos ter um espírito de oração ao ir à palavra, para realmente encontrarmos o Senhor que está ali. Ó Senhor Jesus. Então ela dá testemunho do Senhor, ela torna o homem, outro item, torna o homem sábio para a salvação, que na verdade, irmãos, o homem hoje, o povo do modo geral, nós vivemos num mundo cheio de trevas. Muitos andam tateando no escuro, sem saber para onde estão indo, procurando ser boas pessoas, achando que por ser boas pessoas, elas alcançarão a salvação. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Aqui, em 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 14 e o 15 diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então a salvação, irmãos, não é uma questão de eu ser uma pessoa boa, que não faço mal para ninguém. É uma questão de fé, de crer. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Para que ninguém se glorie, achando porque é uma boa pessoa, nunca roubou, nunca matou, nunca fez nada contra ninguém, ele já tem o seu lugar reservado. E não tem. Se não crê em Deus, não tem. Por isso que o Evangelho, ele é o poder de Deus para todos aqueles que creem. Porque aí sim nós recebemos a vida eterna, somos então regenerados. A Bíblia também, irmãos, uma outra função dela, ela é o nosso alimento espiritual. Nós acabamos de participar ali de um café da manhã. O nosso físico, ele foi suprido, né? Com as iguarias que tinha ali, mesmo simples, mas muito bom.
Agora, espiritualmente, irmãos, assim como nós tomamos o café da manhã, logo mais vamos almoçar, lanchar, mais tarde temos o jantar, espiritualmente falando, nós também não podemos nos esquecer que o Senhor quer nos alimentar. O Senhor, todos nós precisamos ser supridos diariamente também com a palavra de Deus. Por isso que em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, ele fala assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então aqui o encorajamento para todos nós, irmãos. Vamos cada vez mais buscar nos alimentar espiritualmente. Ter esse desejo de não só ser supridos fisicamente, mas também espiritualmente. Quanto mais nós nos afastamos da Bíblia, da palavra de Deus, mais nós vamos nos distanciando de Deus. Porque a palavra é o próprio Deus. Então, por isso que eu preciso ir com esse sentimento de eu quero ser suprido nesse dia. Às vezes, irmão, nós estamos passando por tantas coisas na nossa vida, se nós não formos supridos espiritualmente, pouco a pouco nós vamos perdendo o prazer de estarmos nas reuniões, de nos reunirmos, de estarmos junto com os irmãos, porque é ali que nós somos supridos, né? É colocar na nossa agenda todos os dias, né? Reservar um tempo para nós lermos a Bíblia. Hoje nós temos várias opções. Você pode ler um livro todo, ou porções do Velho, porções do Novo Testamento. O importante, irmãos, é nós irmos com esse coração, né, de mergulhar na palavra, de ouvir o Senhor, de nos aquietar, não ler por ler aquela coisa rápida, mas ler querendo encontrar o Senhor. E só mais um item. Uma outra função da palavra, além dela dar o testemunho do próprio Senhor, além de tornar o homem sábio para a salvação, além de ser o alimento espiritual dos crentes, eu só queria destacar mais um item aqui. Ela também serve para iluminar os homens. Os Salmos 119, o versículo 105, que é tão conhecido, né? Ele fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, o Senhor, irmãos, Ele tem a palavra, a Bíblia, ela tem essa função de nos iluminar. Não apenas, esse iluminar não é um iluminar exterior, mas é um iluminar no nosso interior. Então, uma vez que nós vamos à palavra, para todos aqueles que leem, ouvem e recebem, interiormente nós somos então iluminados. Algo acontece nas nossas vidas quando nós vamos à palavra para pedir: Senhor, me ilumina, o que fazer numa decisão importante que eu preciso tomar, qual direção e o que fazer. Então, quando nós vamos com esse sentimento na palavra, o Senhor nos ilumina interiormente. Quantas vezes, irmãos, todos nós já tivemos essa experiência de sermos iluminados em situações que nós não sabíamos o que fazer. Mas interiormente, uma voz falava no nosso mais íntimo, né? Dando paz na decisão que nós tomamos. Então, graças ao Senhor por essas funções que a Bíblia ela tem para nós. E para concluir, diz assim: precisamos ler a Bíblia para receber a direção do Espírito
é um item importante. Lemos para receber direção. 2, para aumentar a nossa comunhão com o Senhor. Como está a sua comunhão com o Senhor? Como está a minha? Como está a nossa comunhão com o Senhor? O que vai determinar isso, irmãos, a nossa proximidade com o Senhor, a nossa intimidade, é o quanto nós estamos ouvindo a sua palavra. É o quanto nós vamos à Bíblia para ouvir o Senhor. Então, se nós estamos um pouco distante, agora, esse é o tempo, é o momento de nós nos aproximarmos mais do Senhor por meio da leitura da palavra. E outro item importante, não só esses dois que eu citei, mas também tudo aquilo que nós recebemos, nós agora podemos aplicar nas nossas vidas e o Senhor então vai nos conduzir. Esse é algo que nós já ouvimos tanto, irmãos, mas eu só quero fechar com 30 minutos certinho, que, embora é um assunto tão conhecido nosso, mas às vezes, irmãos, o Senhor que se esforçou tanto para deixar isso aqui para nós, ela pode estar só de enfeite na estante das nossas casas. Nós precisamos ler mais a Bíblia. Eu me incluo, todos nós precisamos, sem exceção. Aqueles que já têm o hábito, continue. Aqueles que ainda não têm, vamos desenvolver. Aleluia, Jesus é o Senhor.